Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou Luiz Carlos, estou em minha casa, como também estão em suas casas os participantes Paulino Neto e Carlos Júnior. Contamos no apoio técnico com os colaboradores Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos escutando na sua plataforma preferida, não se esqueça de se inscrever para ser avisado do próximo episódio. Tudo bem, Paulino? Tudo. Vamos para mais um programa hoje, né? Terceiro episódio. Hoje um programa que vai trazer novamente nossos colunistas. Vamos falar também um pouco da continuação desse ano de 2020. E esse ano é a retrospectiva 2019. Positivo. Tudo bem, Júnior? Tudo bom? Como é que estão vocês? Seguindo aí mais um episódio do nosso podcast. Dando o início ao nosso programa, nós recebemos aqui uma gravação e a gente acha interessante colocar para os ouvintes, que serve até como um incentivo para a gente e motivação a mais. Essa gravação é do Marquinho do Grande Mocoré, de Ocara. Eu sou o Marquinho, presidente da equipe de Mocoré, aqui de Ocara. Mocoré participa do Time Rei desde 2018. Para mim e para a equipe, para a comunidade, né, o Time Rei só veio valorizar a nossa marca, né, que é Mocoré. A gente tinha assim uma organização, né, o time era bastante organizado, apesar de ser pouca gente que fica à frente, praticamente só eu, né, mas é visto como uma equipe que se valoriza, né, que gosta das coisas certas, tudo bem arrumadinho e tudo, né, e aí por isso que alguns jogadores que não são aqui da localidade dá valor a jogar na equipe, né, por causa dessas coisas assim, né, de organização, do time ser time competitivo. E aí com esse projeto do Time Rei, que a gente começou em 2018, e aí foi que a marca Mocoré veio crescer, né, com a divulgação aí do Time Rei, ficou conhecido. E uma das competições que a gente mais ficou valorizado foi a da Copa Time Rei, né, no Baturité, que a gente ficou em terceiro lugar. A gente teve até a oportunidade de ir para a final, mas a gente enfrentou a forte equipe da Lagoa do Velho, que é aqui de Ocara também, né, uma equipe muito boa também, igual a gente. E aí a gente foi para os pênaltis e a gente perdeu. Mas eu só tenho a agradecer o projeto Time Rei, porque é um projeto que valoriza o futebol amador e divulga as equipes, né? Com isso, só tem a ganhar as equipes. E o jogador também fica muito motivado, né, com esse projeto, né, da forma que a gente disputa, né, amistoso valendo assim ponto, né? E aí só serve para motivar os atletas. E aí isso faz que a equipe cresça. Pois tá bom, seu Luiz, obrigado pela oportunidade de participar desse projeto e a gente está sempre à disposição. Pois valeu, pessoal, que fique com Deus. Pois é, ouvimos aí o Marquinho do Mocoré, grande time do Mocoré, o apoiador do projeto Time Rei, bem atuante, e agradecemos as palavras dele. Vamos trazer como assunto hoje, programas passados a gente falou da atual situação do campeonato 2020, como a gente vai fazer para concluir esse campeonato da Liga Time Rei. E em 2020 a gente quer tentar trazer mais coisas ainda para esse ano, né? Copa Time Rei Maciço, que foi um sucesso ano passado, Luiz Carlos. A gente tem pretensão de trazer novamente esse ano? Positivo. Pelo nosso calendário, já era para a gente ter terminado o nosso campeonato virtual. Mas devido à pandemia, ainda falta 6 rodadas.
E aí a gente tem sido procurado por alguns times que está procurando saber se vai ter os outros eventos. Então, embora a gente ainda tenha 6 rodadas a cumprir, a gente já está se planejando. Andei fazendo aí uns contatos com o pessoal, pedindo apoio, mas é muito difícil a gente conseguir o apoio, porque no maciço nós não temos nenhuma grande empresa ou indústria. Mas mesmo assim a gente está planejando e certamente, mesmo que seja com pouco times, vai ter esse ano. Mesmo com pouco time, vai ter esse ano. A gente ainda não tem uma ideia quando seja, talvez em setembro, né? Acredito que vai dar certo. A gente tentar pelo menos manter a tradição do campeonato, né? Mesmo que seja uma Copa reduzida, mas com a qualidade e excelência dos últimos eventos do time rei. Exato. Tanto que eu sempre, quando eu converso com os esportistas do maciço, eu sempre falo de uma necessidade que falta de nós termos um evento tradicional. Todo ano o time se prepara para participar daquele evento. Então, o nosso evento, mesmo sendo mais simplório, uma coisa mais simples, mas ele está se tornando tradicional. E aí, para não quebrar essa sequência, nós faremos. Não sei se será no mesmo dia do ano passado. Vai depender muito do interesse dos times, mas que vai ter, entendeu? Bom, e aí tem mais um evento, né, que sempre tem, como o senhor falou aí, é recorrente, é a Copa Time Rei Natal. Quais são os planos que o senhor tem aí para esse evento? Do mesmo modo como a gente está pensando em fazer a Copa Time Rei Maciço, para que vire tradição, a gente também pretende fazer a Copa Time Rei Natal. A Copa Time Rei Natal já tem até uns moldes já desenhados. Seria dividir os times em 2 chaves e o campeão de cada chave se encontrará num campo neutro em um jogo decisivo. Será bem interessante, que aí é no final do ano, quando a gente tem as festividades se aproximando do Natal, né? Então, eu acredito que será um bom evento, como já foi os 2 que nós já fizemos passados. Bacana. Então, 2020 ainda tem muita bola para rolar pelo time rei. E a gente espera premiar, como sempre premia todos os anos, muitos times do maciço. De valorizar o futebol da nossa região. Exato. E o importante, isso aí a gente tem que deixar também claro para os times, que é o seguinte: a gente tem a vontade de realizar, de organizar isso, e a gente conta com a participação dos times, né? Que os times também têm o interesse, porque se a gente fizer o convite e os times não aparecerem, infelizmente não tem como a gente fazer. Então é preciso que os times também estejam engajados nessa vontade nossa, que é fazer esses 2 eventos. Isso, que é como a gente sempre fala, o time rei não é você, não é a gente. Nem o top 10 dos times. É os 60 times que fazem, que já fizeram parte de alguma competição do time rei. O time rei é feito por eles e para eles. Inclusive, nós temos aqui, sobre a Copa Time Rei Maciço, nós temos um áudio aqui de um grande colaborador do time rei, que é o Rogério Alexandre, que ele faz parte do Encosta. Ele mandou uma mensagem para a gente, e depois nós teremos a do professor Nilton. Foi o campeão do ano passado, professor Nilton, que é do time de Lagoa Comprida, de Ocara. Então a gente vai ouvir as 2 mensagens. Ô, seu Luiz, meu amigo. Rapaz, pode marcar aí o que for preciso, o seu Luiz. Na hora que a gente voltar, se for preciso fazer algum requerimento aqui do estádio, também o nosso campo, onde o senhor quiser fazer, dá pra gente fazer, certo? A gente resolve aqui, não se preocupe não. Passou aí, se programa e fica à disposição, cara. Independente de qualquer coisa aqui, estamos aqui para ajudar. É uma boa ideia. É um prazer, vai ser um prazer muito grande a gente receber, né, mais uma vez essa Copa Time Rei aqui na nossa cidade. Pronto, nós ouvimos do Rogério Alexandre, né? Agora vamos ouvir a do professor Nilton. Aqui é o professor Nilton, presidente da equipe da Lagoa Comprida. Então, assim, esses dias, né, eu joguei a proposta, né, para os meus atletas, né, da equipe, atletas e dirigentes. Fui ouvi-los, né, não todos, porque a gente está nesse período aí de pandemia, a gente não tem um contato direto com todo mundo, então, mas eu ouvi a grande maioria deles, atletas, dirigentes,
Então, assim, a gente chegou à seguinte conclusão. Como é um evento, né, de uma belíssima organização e de uma excelente divulgação, né, para o nosso futebol, para a equipe de modo particular, a equipe Lagoa Comprida, então a gente demonstra interesse em participar sim do evento. Caso ele venha acontecer, a equipe Lagoa Comprida, por decisão dos atletas, né, que eu não gosto de tomar decisão sozinho, eu sempre consulto meus atletas, colegas dirigentes que tomam conta da equipe comigo. Então, com certeza, caso o evento venha acontecer, será um prazer a gente participar novamente. Pois bem, então esses dois aí, ó, mostraram interesse no evento da Copa Time Rei Maciço. A gente também tem uma gravação do Marquinhos do Mocoré, lá de Ocara, né? Sobre a Copa Time Rei Natal. Positivo, vamos ouvi-lo. Seu Luiz, sobre essa Copa aí, time Rei de Natal, se não houver campeonato aqui, será muito bom para a gente participar, né? Ninguém sabe se vai ter campeonato devido ao que está acontecendo, né? Eu creio que não vai ter, não. Se não tiver, já é meio caminho andado para a gente participar também, né? E seria bom. Pronto, conforme deu para entender, os times têm interesse em participar, entendeu? Sobre a Copa Time Rei Maciço, o Rogério Alexandre e o professor Nilton mostraram interesse, e na Copa Time Rei Natal ouvimos aqui o Marquinhos do Mocoré. E para aqueles que ainda têm dúvida, alguma coisa que sirva de incentivo para participar. E para a gente começar nossos colunistas de hoje, quem é que você chama para a gente aí, Carlos Júnior, para começar? Aqui para começar, a gente vai com Hamilton Pereira, com o quadro Orgulho de Ser Árbitro. Vamos ouvi-lo. Orgulho de Ser Árbitro, com Hamilton Pereira. Meu nome é Hamilton Pereira e sou árbitro de futebol amador. O assunto de hoje na nossa coluna, Orgulho de Ser Árbitro, irei reforçar e detalhar algumas mudanças nas regras do futebol que entraram em vigor no dia 1º de junho de 2019. Conhecê-las melhor, né? Quem já conhece, né? Vamos aqui reforçar, né? Esse período parado, né? Por causa dessa pandemia, o pessoal pode ter esquecido, né? Então vamos lá entender essas mudanças. Substituição. Com a intenção de acelerar o jogo, os jogadores que forem substituídos terão de sair de campo obrigatoriamente pela linha mais próxima, não exatamente pelo centro, a não ser que o árbitro autorize o atleta. Beleza? Outra, cartões para a comissão. Os membros da comissão técnica poderão ser advertidos com cartão amarelo. Até então, o árbitro só tinha duas opções: advertência verbal ou expulsão. Ok? Então vamos lá. Bola ao chão. A bola ao chão agora não terá disputa. A bola será dada apenas ao último jogador a tocar na bola antes da paralisação. Se for dentro da área, o goleiro ficará com a bola. A ideia é amenizar o que jogadores usem a desculpa do fair play para devolver a bola ao adversário em um local longe da jogada inicial. Agora vamos lá, tiro de meta. Os jogadores poderão tocar na bola e dar sequência à partida mesmo dentro da área, após a cobrança do tiro de meta. Não será mais necessário esperar a bola ultrapassar o espaço demarcado, certo? Mão na bola. O toque de mão ou braço na bola será considerado faltoso, mesmo quando sem intenção ou involuntário. Isso valerá para toques que barram uma finalização ou passe, e também para gols ou lances que originem uma jogada de gol. Em qualquer desses casos, o árbitro terá de marcar a infração. A ideia é tornar esse tipo de lance menos interpretativo. O toque de mão ou braço na bola só não deverá ser marcados nos casos já previstos, que atentam sobre braços junto ao corpo, proximidade entre o chutador e o marcador, aliado à velocidade do chute, ok?
ok? Cobrador de pênalti. Se um cobrador de um pênalti precisar de atendimento médico, ele poderá regressar ao campo para cobrar a penalidade. Antes, esse jogador era obrigado a aguardar o reinício do jogo. Cara ou coroa. O vencedor da disputa escolherá a bola ou o campo. Antes dessa mudança, o vencedor só podia escolher o campo, certo? Vantagem no cartão amarelo e vermelho. O árbitro não precisa mais aplicar os cartões antes das cobranças das eventuais faltas. O árbitro poderá dar vantagem a uma cobrança rápida e deixar para mostrar o cartão após a conclusão do lance. Barreira. Nas cobranças de faltas, os jogadores do time detentor da cobrança terão de ficar pelo menos a 1 metro dos atletas adversários que compuserem a barreira. Isso para evitar empurrões em cima daqueles que estão ali para interceptar o chute. Cobrança de pênaltis. O goleiro não precisará mais ter os 2 pés em cima da linha de fundo até o momento da batida na bola. Bastará apenas um pé. O outro poderá ser usado para o impulso do arqueiro. Recuo para o goleiro. Recuo para o goleiro, importante. Após o recuo de bola ou cobrança de lateral de um time para o seu goleiro, e esse goleiro errar a tentativa de um chute, ele poderá então pegar a bola com as mãos. Comemoração. Os árbitros devem aplicar cartão amarelo em caso de exagero na comemoração de um gol, mesmo que o lance tenha sido anulado. E o toque no árbitro, né? Se a bola pegar no árbitro, né? O árbitro para o jogo e dá reinício de jogo para quem estava com a posse de bola. Tá, ok? Antes o árbitro era neutro, né? O jogo seguia. Hoje não. Com a mudança, ele tem que parar o jogo e dar posse de bola ao time que estava com a mesma. Então é isso, pessoal. Então é isso. Espero ter ajudado, né? Tirado alguma dúvida. E vou finalizar aqui com a frase do grande árbitro Leandro Voaden. Ele diz assim: arbitrar uma partida de futebol não é só assoprar o apito, é a arte de pensar. Então é isso, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. A gente ouviu aí o Hamilton Pereira com a coluna Orgulho de Ser Árbitro, que vê que o negócio está dando certo quando até a arbitragem está jogando junto com a gente. Para completar o nosso terceira parte do nosso especial do Time Rei, a gente vai fazer a retrospectiva de 2019, o último ano do Time Rei teve bastantes campeonatos. Por cima aí, Luiz Carlos, lista para a gente aí quais foram os campeonatos que a gente teve em 2019. Tivemos o campeonato virtual na categoria aspirante e titular. Tivemos a Copa Time Rei Maciço. Tivemos a Copa Time Rei Natal, que falaremos mais adiante. E também tivemos eventos destaque do Time Rei, onde nós premiamos cinco pessoas que fazem o esporte do maciço. Ótimo. Então vamos começar pela Liga Aspirante do Campeonato Virtual. Quem foi os nossos principais colocados na classificação, Carlos Júnior? Então, pontuando aqui, nós tivemos em primeiro lugar o Barcelona do Capistrano, em segundo ficou o Guarani, também de Capistrano, e em terceiro, Juventude, também de Capistrano. Pois é, e em quarto, o Boca Juniors do Capistrano, ou seja, os 4 primeiros colocados são de Capistrano. Na categoria aspirante, o Capistrano prestigia muito o Time Rei. Tinha uma rivalidade entre eles, a rivalidade saudável, e essa rivalidade veio também para as disputas no Time Rei. É bom a gente sempre falar, né,
que os dados completos você consegue encontrar no nosso site. Se você não acessou ainda, acessa lá, timerei.com.br, e você vai ter acesso a todos os dados, a classificação de todos os times, quantidade de partida, gols, jogos. Então, se você gosta de números, dá uma olhada lá. É bem bacana. timerei.com.br. Queria puxar aqui um asterisco para o Guarani e para o Juventude de Capistrano, que ambos tiveram o melhor ataque do aspirante, com 74 gols cada time. E um asterisco maior aqui para o Guarani, porque ele fez 74 gols com um jogo a menos. 74 gols em 24 jogos é bastante gol. Dá uma média de 3 gols por partida. Inclusive, esse ataque foi o melhor entre aspirantes e titulares, esse ataque do Guarani. Exato. Só fazendo justiça aqui, os 10 primeiros colocados do time aspirante foi o seguinte: Barcelona do Capistrano, Guarani do Capistrano, Juventude do Capistrano, Boca Juniors do Capistrano, Novo Horizonte de Redenção, União do Capistrano, Bom Jardim de Baturité, Jordão de Baturité, Pai João de Aratuba e a Raposa de Baturité. E aí, para melhor defesa, a gente teve aqui o União do Capistrano, que só levou 10 gols em 23 jogos. A média de 0,4 gols por partida. Acaba tinha que jogar 3 vezes contra esse time para poder conseguir marcar um gol. Exato. O União é um time bem conhecido no aspirante e no titular. Temos um áudio a respeito do título que o Barcelona conquistou, do seu presidente, o Marciano. Vamos ouvi-lo. Tá falando aqui, treinador, presidente. Meu apelido é Gavião, mas o nome Marciano, viu? Meu apelido Gavião. O jogo de 2019, o jogo que nós tínhamos era jogos importantes. Jogo como se fosse cada jogo, todos aos domingos que tinha, cada jogo se fosse para nós uma grande final, mano. Pensa nos garotos aqui motivados, mano. Nós temos um velho aqui, joga muito no meio de campo, Antônio Peixoto, tem mais o Tonho, um zagueirinho bem bonzinho, tem um central antigo, macho, os homens motivados demais nesse time. Cada dia chamando a gente para ir pro jogo, macho, chamando os amigos, entendeu? 2019, muito importante mesmo, mano. Gostei muito, mano. Eu tô aqui para agradecer, né, mano? Mais uma vez aí tá no time rei, viu, mano? Com vocês aí, bom demais, viu? E nossa equipe ficou muito visada, foi muito bom, viu? Só tenho que agradecer mesmo. Quando tiver time rei, a gente vai participar sempre, viu? Bom pra nós aí, pra vocês, no time que tá. Os times estão participando também, né? Que é muito bom, né? As equipes que a gente disputou aí, muito legal, mano. Todos estão de parabéns, viu? Todas as equipes aí que a gente jogaram. Muito legal. Meu time tá muito, muito bom mesmo. Motivado mesmo. Com muita vontade mesmo, os garotos, viu? Só tenho que agradecer mesmo agora. E eu espero que volte logo também o futebol, viu? Abrir de novo. Pra gente tá de pé novamente, se Deus quiser. Um abraço, viu? Pronto, então a gente deixa aqui um parabéns pro Barcelona, campeão da Liga Aspirante. Time fortíssimo na categoria Aspirante. Esse ano vem brigando novamente. E a gente vai para os titulares. Nos titulares, a gente teve a ideia de criar uma primeira e uma segunda divisão, baseada na classificação, mas era uma primeira e segunda divisão móvel, onde os times ficavam passando de divisão para divisão durante cada semana. Explica pra gente, primeiro, Luiz Carlos, como funcionava essa questão de divisão? Ô, Steve, e terceira divisão também, mas era o seguinte, os times eram 56. E aí, toda semana a gente tinha divisão. Os 20 melhores times classificados, a gente identificava como estando na primeira divisão. Depois da posição 21 a 40, ele estaria na segunda divisão. E os times que estavam pontuando muito pouco, da posição 41 até a 56, eles se posicionavam como se estivesse na terceira divisão. Aí no domingo, se o time que estava na segunda, próximo da primeira, se ele pontuasse bem, ele passaria para a primeira divisão. E aquele da primeira divisão, que estava na posição 17, 18, 19 ou 20, caso não pontuasse, ele desceria para a segunda, entendeu? Toda semana nós tínhamos acesso e decesso. Entendi. Muito bacana. Então,
Carlos Júnior aí, diz pra gente quem foi o campeão da primeira divisão dos titulares. Eu vou listar aqui o pódio, né? Em primeiro lugar, nós tivemos o Juventude do Capistrano. Em segundo lugar, Novo Horizonte de Redenção. E em terceiro lugar, Guarani de Capistrano. Isso da primeira divisão. Bacana ver que Capistrano, de novo, chega com força total. Do top 5, 4 times de Capistrano. Juventude, Guarani, União e o Barcelona. Novo Horizonte, como sempre, fazendo uma boa campanha, chegou a vice-campeão, né? Quase. Nos outros anos ele também estava bem posicionado, o Novo Horizonte, mas em 2017 e 2018 ele deixou a competição para disputar o campeonato municipal, que era justo, que é um título que todos os times procuram. E aí, em 2019, ele foi até o final na competição, chegou a ser vice. O Novo Horizonte está faltando muito pouco para conseguir esse título. Se eu pudesse puxar um parênteses, olhando os números e olhando os dados, eu diria que o Novo Horizonte ele só perdeu para o Juventude e aí mostrou seu diferencial nos gols sofridos. Porque quando o Juventude levou 22 gols, o Novo Horizonte levou 40. O ataque é muito parecido. Talvez aí, se ajustar um pouquinho a defesa, o Novo Horizonte leva o próximo campeonato. O Novo Horizonte, ele tem a vantagem, que ele ainda não foi campeão em nenhum evento nosso, né? Ele está bem próximo, como você falou. Mas no nosso ranking, ele mesmo sem ter sido campeão, ele está na posição 4º colocado. Ou seja, em todos os eventos nossos, ele está sempre pontuando. Vamos marcar esse compromisso de no próximo podcast, na próxima semana, vamos trazer o ranking geral da pontuação do time rei. Positivo. E fazendo aqui o reconhecimento dos times que participaram do campeonato 2019, nós já citamos aqui os primeiros colocados, mas eu gostaria de citar o que ficou em quarto, União do Capistrano, depois Barcelona do Capistrano, São José de Redenção, Jordão de Baturité, Boca Juniors do Capistrano, Cruz de Barreira e o Pai João de Aratuba. Eu queria trazer em números, eu gosto muito de números, eu estou sempre trazendo os números. Como foi esse time rei titulares em números? A gente teve 25 semanas, com participação de 56 times, de 9 municípios diferentes, com 915 jogos no total, e uma quantidade gloriosa de 1.954 gols nos jogos do time rei. Você imagina aí o Maciço Baturité aos domingos, né? Nesse intervalo de 25 domingos, 915 jogos, né? Então, tem importância demais esses jogos amistosos que acontecem no domingo, de investimento das pessoas, principalmente das comunidades, onde não tem diversão, e eles fazem do futebol a sua melhor diversão. E ainda falando um pouquinho sobre o campeonato aí dos titulares, né? Vamos ouvir agora o áudio do Henrique, que é o diretor do Juventude do Capistrano. Vamos ouvir o que ele tem para falar. O que nós temos a falar do time rei é que é um projeto que ajudou muito na visibilidade do nosso time, Juventude Capistrano. Entramos em 2018, fomos vice-campeão. Aí em 2019 a gente foi campeão. Foi um campeonato muito disputado, difícil, mas ganhamos. Conhecemos lugares novos, todos queriam jogar com a gente, queriam receber nossa equipe. Tivemos também o artilheiro da competição, o Ronildo, que também ficou muito valorizado graças ao projeto Time Rei. Quase assinou um contrato com o time cearense para jogar a Série B. Deu certo por causa desse coronavírus, essa pandemia, né? E tá aí, ainda tá na expectativa de ser chamado, tá treinando. Só tenho a agradecer ao seu Luiz Carlos pelo projeto Time Rei, que valoriza com certeza o futebol do Maciço. Infelizmente a nossa equipe deu uma parada por um tempo. Se a gente resolver voltar um dia, com certeza iremos participar de novo do Time Rei, porque apenas esse projeto do seu Luiz Carlos que valoriza nosso futebol, com certeza. Bom, é isso. Obrigado aí ao Henrique pelas palavras. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre os artilheiros. Paulino. Antes de entrar nos artilheiros, eu queria puxar só um ponto aqui para trás, e uma coisa interessante. A melhor defesa do campeonato foi do Lagoa do Velho, com média de 0,6, levou 0,6 gol por partida.
e ele não tá nem entre os top 10. Então a gente tem a melhor defesa sendo da Lagoa do Velho. Foi bastante interessante. Então vamos para os artilheiros. Os artilheiros no aspirante, a gente teve com a distância até de 5 gols na frente, com 22 gols, o Arimateia, do Guarani de Capistrano. Seguido pelo Regis, com 17 gols, do Juventude, também do Capistrano. O Guarani e o Juventude, eles brigam até no Paroímpa, né? Para ver quem ganha. É uma rivalidade acirradíssima demais. E o terceiro? O terceiro é o Marquinhos, com 16 gols do Boca Juniors, também de Capistrano. Então, esses três aí, rapaz, dominam, né? Isso. Aí vamos citar aqui os jogadores, que é quem faz a bola rolar. A gente tem também com 15 gols Antônio Neto, do Cruz de Barreiras. Com 15 gols o Newton, da Lagoa do Velho de Ocara. Com 14 gols o Ednei, do Jordão de Baturité. Com 14 o Cláudio, do Juventude de Capistrano. E com 13 o Giovanni de Cruz, também de Barreira. Essas duplas de ataque aqui, ó, Regis e Cláudio do Juventude e Antônio Neto e Giovanni do Cruz. 2 jogadores figurando no ranking aí dos artilheiros no aspirante. Exato. E os artilheiros do principal? Do principal a gente tem disparado, artilheiro do titular, do aspirante, do titular e Geraldo Maciço, o cara que mais marcou gol nas competições do time rei na liga. Ronildo com 30 gols do Juventude de Capistrano, seguido pelo Van com 22 gols do Novo Horizonte de Redenção, depois com 19 o Igor do Barcelona de Capistrano, com 17 Adeilson do Mocoré de Ocara, também com 17 o Charles do União de Capistrano, com 16 o Neném do Cruz de Barreiras, 15 o Marquinhos do Guarani de Capistrano e com 15 o Romário, do Juventude de Ocara. Tem um ponto aí que a gente olhando os artilheiros do titular, nós não tivemos o artilheiro do São José, que no melhor ataque do time titular, do campeonato virtual dos titulares, foi o São José. Fez 67 gols. E não consta um artilheiro seu no meio, na relação, né, dos artilheiros. É que o Ronildo, do Juventude de Capistrano, ele marcou 30 gols. De um total que o Juventude de Capistrano marcou, de 66. Então o Ronildo tem 45% dos gols do time. Quase a metade dos gols do Juventude de Capistrano saiu do pé dele. Pois não é? Então, mais na frente, nós vamos tocar no nome dele. Mas o Ronildo, ele já era craque há muito tempo. Isso aí, mas depois que com a criação do time rei, ele começou a aparecer. E aí, com a semana a gente citando o nome dele, ele foi muito solicitado para participar dos campeonatos municipais que tem por aí. Inclusive, ele está para assinar um contrato com o Maranguape para disputar a segunda divisão cearense. Olha aí, o time rei deseja todo sucesso ao Ronildo, que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído para esse reconhecimento dele. E aí eu deixo essa sugestãozinha aí de quem sabe para conversa com o Luiz Carlos, nosso quadro, um papo com o Ronildo, em breve, para os próximos episódios. É uma boa sugestão. Boa não, uma ótima sugestão. Bom, aproveitar aí que o assunto é artilheiro, né? Já vou emendar aqui com mais um nosso quadro, o Chute Certeiro, na voz do nosso amigo Luiz Marcos. Vamos ouvir aí o que ele tem para falar essa semana. Chute Certeiro com Luiz Marcos. Olá, amigos! Mais uma edição do podcast Time Rei Chute Certeiro. Em destaque, o futebol retrô. Vamos falar do Putiu, o maior detentor de títulos do Campeonato Baturitaense, mesmo não estando mais em atividade. Na década de 80, o Putiu conquistou um pentacampeonato e um bicampeonato. De 83 a 87, um pentacampeonato. E 89 e 90, um bicampeonato. Em 2001, um título da segunda divisão. Em destaque nesse título, pai e filho jogando juntos, Newton Guedes Filho e Newton Guedes Neto. O bairro do Putiu é onde fica localizado aí o estádio Alberto Wagner. A região do Putiu, o grande bairro do Putiu, que teve grandes times como o Montenegro, Vila União e Bom Sucesso. Agora vamos falar do time Baturité Futsal Feminino.
que também está indo para o futebol de campo. Essas são as informações, as análises, falando aí também do passado do futebol baturitense. Podcast Time Rei, chute certeiro, Luiz Marcos. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Após aí a nossa coluna, após a gente relembrar os títulos do Barcelona, do Capistrano na Liga Aspirante e do Juventude de Capistrano na Liga Titular, a gente vai falar sobre a Copa Time Rei Maciço 2019. Para a gente começar de quem participou, quais foram os resultados, conta para a gente, Luiz Carlos, como era o molde dela, qual era a ideia, como ocorreu a formação da tabela. Ô, Tivo, nós já começamos nessa competição, a divisão que a gente faz é do maciço. A gente divide o maciço em leste e oeste, para que os times, quando de um evento desse, ele possa jogar mais próximo um do outro, para ter a despesa do transporte. Então, a primeira semana nós fizemos no campo do Marmoré, uma comunidade do Capistrano, um campo muito bom. Tem um comando lá, o Nacério, e gentilmente cedeu para que a gente pudesse fazer o evento. Então, nós juntamos lá nesse domingo, pela manhã, 10 times. E a segunda rodada nós fizemos lá no Campo do Susto, uma localidade próxima do Antônio Diogo, de Redenção, onde pertence ao São José, que também nos cedeu, gentilmente nos cedeu para que a gente fizesse o nosso evento lá. Então, nesse domingo, nós tivemos 9 times participantes. Interessante a gente lembrar, na formação da tabela, que a gente pensou nesses times que viajam para jogar torneio e naqueles moldes de perder e vai embora. É sempre chato isso. E então a gente pensou num molde onde era por grupo de 3 times, onde todos se enfrentavam. Onde quem fizesse mais pontos avançava para a próxima fase e o melhor segundo conseguia uma vaga aí na semifinal também. Foi. Então era o seguinte, mesmo que o time jogasse e perdesse nos pênaltis, ele ainda teria uma chance de se classificar. O interessante é que teve muita gente que estranhou isso, porque eles nunca vi no torneio um time perder e ainda ter direito a jogar de novo. Como nós tínhamos só 10 times, então nós dividimos os times em 3 chaves. Saía o campeão de cada chave, cada time jogava 2 vezes. Ele saía, então a gente tinha num domingo 3 campeões de cada chave. E aí, para fazer a semifinal, a gente chamava um segundo melhor colocado. Aí foi assim que em Marmoré, nós tivemos classificado para a semifinal o Jordão de Baturité contra o Nacional de Aratuba e a Carqueja do Capistrano contra o Juventude de Capistrano. E nossa final foi Nacional contra Carqueja, com a vitória nos pênaltis do Nacional. O Nacional de Aratuba. Então o Nacional ele já ficou classificado para o jogo final. Ficou aguardando o campeão da outra fase, que nós fizemos lá no Antônio Diogo. Esse do Capistrano foi dia 2 de junho de 2019. Só para a gente deixar registrado. E o de Redenção aconteceu no dia 9 de junho de 2019, que após a primeira fase, quem foi as semifinais? Citando aqui, para prestigiar os times que estavam envolvidos, lá no Capistrano, nós tivemos a participação dos times de Barreiros, de Aratuba, Mundego, Baturité, Carqueja do Capistrano, Nacional de Aratuba, o campeão, o Alto Estrela de Baturité, Putiú do Capistrano, Pai João de Aratuba, Jordão de Baturité, Juventude do Capistrano e o Juventude de Itapiúna. No dia 9/6, no Campo do Susto, nós tivemos participantes em Costa da Aracoiaba, Novo Horizonte de Redenção, Lagoa Comprida de Ocara, o campeão, Chapada de Aracoiaba, Mocoré de Ocara, Uruá de Barreira, São José de Redenção, o dono da casa, o Lagoa Bonita de Ocara e o 37, também de Ocara. Semifinais ficaram Lagoa Comprida e Mocoré, com a vitória da Lagoa Comprida nos pênaltis, e a Encosta derrotou a Lagoa Bonita na outra semifinal.
Fica na final Lagoa Comprida e Encosta. Foi. Dos 4 times que fizeram as semifinais, 3 foram de Ocara. Lagoa Comprida, o Mocoré e a Lagoa Bonita. Só a Encosta da Aracoiaba quis estragar a festa. Mas a final deu como campeão Lagoa Comprida, do professor Newton. Ganhou, foi empate e ganhou nos pênaltis. E aí o nosso jogo final, que aconteceu no dia 23/6, aí foi um jogo longo, né? Entre Nacional e Lagoa Comprida, realizado na Aracoiaba. Infelizmente não pude estar presente nesse jogo. Mas conta pra gente como foi, qual foi a atmosfera. Com a colaboração do amigo do time Rei, o Egriberto Viana, ele nos cedeu o estádio todo marcado, um campo de jogo muito bom, a arbitragem que a gente escolheu foi boa, completa, foi um jogo normal. 2 times ganhadores dos domingos anteriores. Mas aí Lagoa Comprida se saiu melhor e venceu o jogo por 2-0. Então a Lagoa Comprida foi considerada a campeã da Copa Time Rei Maciço 2019. E esse jogo a gente teve narração, não é isso? Foi, nós temos uns amigos que são de uma rádio de Aratuba. Eles vieram prestigiar a presença do Nacional. A equipe era da Resenha Esportiva e fazem parte da Rádio São Francisco de Paula, de Aratuba, a qual a gente tem que agradecer aí a presença e a divulgação que eles fizeram do nosso evento. E para encerrar, a gente falar da Copa Time Rei Maciço, vamos ouvir o campeão. A gente tem um áudio do professor Newton, que é o presidente da Lagoa Comprida. Aqui quem fala é o professor Newton, presidente da equipe Lagoa Comprida de Ocara. A Copa Time Rei ano passado, né, a gente participou pela primeira vez, né, nossa equipe participou do projeto Time Rei, né, e fomos finalistas na Copa Time Rei, e na qual nos sagramos campeão. Foi uma grande conquista para a equipe, um grande título que deu a todos os atletas e a toda a torcida, a equipe de modo geral, uma outra projeção, no qual hoje os atletas são, né, reconhecidos em todo o maciço do Baturité por essa conquista. Foi um título de muita importância para a nossa equipe. Então a gente escutou o professor Newton, a gente parabeniza novamente a Lagoa Comprida pelo título, parabeniza a cidade de Ocara também pelo título do Time Rei. Vamos lá então para mais um quadro aqui do nosso podcast, o Amadorismo do Rei, na voz de Egriberto Viana. Amadorismo do Rei, com Egriberto Viana. Olá, amigos, mais um programa esse que está sendo um sucesso total, na iniciativa do nosso amigo Luiz Carlos, o Time Rei Podcast, e na coluna Amadorismo do Rei está chegando Egriberto Viana, e vamos falar mais um pouco do nosso esporte amador, como a gente fez semana passada, falamos um pouco do esporte, um pouco da história do esporte de Aracoiaba, e hoje vamos falar da sua co-irmã Ocara, né? Ocara, que é considerado por muitos, na verdade, é o município que mais investe no esporte no maciço de Baturité, que mais tem campeonatos, que mais tem Copa, um município que realmente respira o futebol, né? A gente vai falar um pouco da história, vamos falar de todos os campeões do Campeonato Municipal de Ocara, que a gente teve a colaboração do grande amigo que entende tudo de futebol do município de Ocara, Zé Carlos. Zé Carlos passou um pouco de detalhes aqui pra gente, né? E o Campeonato de Ocara já teve 27 edições, no qual o maior campeão é o Bolas, né? O Bola de Cima nunca caiu para a segunda divisão, com 5 títulos. Segundo é seguida aí pela Mangueira e pela Ocara, Vila São Marcos com 3, né? Ocara e Mangueira tem 4, Vila São Marcos tem 3, Curupira tem 2, Novo Horizonte, Carnaúba, Cantareira, Córrego, Novo Santos, Serragem, União Jovem e Boa Esperança tem um título, né? Esses são os campeões da primeira divisão do município de Ocara durante todo esse tempo que o campeonato foi realizado. Teve um ano que não teve competição, né? Segundo a informação do meu amigo Zé Carlos, teve um ano que não teve o campeonato, mas mesmo assim o Ocara tem muitas copas. Eu tenho conhecimento das copas de Mangueira, a Copa da Ocara, que é realizada mesmo na Ocara, do Croatá, né? E assim, Ocara não para, vive o futebol os 12 meses do ano, né? Todo dia, os 365 dias, Ocara convive com o futebol, viu? E assim,
Os maiores vencedores individuais como jogadores é o João das Seis Carnaúbas, né, conhecido como João das Seis Carnaúbas, e o Binha da Lagoa do Riacho. Essas informações também foi o amigo Zé Carlos, que cada um deles conquistaram 6 títulos jogando por diferentes times aí no campeonato de Ocara. Os artilheiros, né, ainda estão em atividade. É o Jim que hoje ainda joga, e o nosso amigo Genival, né? Quem não conhece a história do Genival nos campeonatos regionais aqui, né? Atualmente alguns times têm se destacado mais, né? Que é no caso, ultimamente, nos últimos anos, Curupira, também a Serragem, também a Vila São Marcos, vem disputando aí, sempre estão nas finais dos últimos 5 anos do campeonato de Ocara, tá bom? Essa é a informação que a gente teve, como eu reforço mais uma vez, a gente agradece muito as pessoas que nos ajudam, né? O Zé Carlos, o cara que realmente ama o esporte, e essas informações do campeonato, da história do campeonato de Ocara, tá bom? Na próxima semana a gente vem e traz informações de mais outros municípios, que a gente já tá recebendo informações, mas na outra semana a gente traz de outra cidade. A gente não vai divulgar antes, que pode também não dar certo a cidade, mas a gente com certeza no próximo programa a gente vai trazer bastante novidade, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Isso aí, a gente ouviu o Egriberto, parceiro do Time Rei, já a terceira semana com a gente, com a sua coluna. E dando continuidade do ano, a gente teve a Copa Time Rei Natal 2019. Luiz Carlos, conta pra gente quais eram os moldes dessa competição, o que ela alterou de 2018 para 2019 e qual era a proposta dela. Exato. Uma das especialidades do Time Rei é ter novidade. Então, a gente sempre, nos nossos eventos, a gente está tentando incrementar alguma novidade. Essa Copa, a Copa Time Rei Natal, ela foi feita toda nos moldes do campeonato virtual. Só que nós fizemos o seguinte, todos os times participantes, nós dividimos em 2 chaves, e aí cada chave se classificava 4 times. Isso tanto no aspirante, que houve a modalidade aspirante titular. Então se classificou 8 times no aspirante e 8 times no titular. Aí a última fase, cada time teria 5 jogos. Cada chave participando com 8 times, também com jogos virtuais, quem fizesse mais pontos seria considerado o campeão. Bacana. Carlos Júnior, fala pra gente como é que terminou a classificação do Copa Time Rei Natal aspirante. Vamos lá, Paulinho. Na classificação ficou assim: em primeiro lugar, Juventude de Capistrano, em segundo, União também de Capistrano, em terceiro, Guarani de Quixadá, e seguindo veio o Jordão de Baturité, Atlético Anansé de Calcaia, Maravilha de Choró, Flores de Baturité. Interessante. Que o Juventude do Capistrano foi campeão aqui no aspirante da Copa Time Rei. Teve outro time que já foi campeão titular e aspirante que eu não me recordo. O Time Rei que ainda não conhece um bicampeão nos seus campeonatos, não é isso? Exato, está bem próximo agora, está em primeiro lugar disputando o Juventude, né? O Juventude está na frente com 2 pontos e no campeonato virtual o aspirante está buscando o bicampeonato. Nessa parte do aspirante da Copa Time Rei Natal, Paulino, o melhor ataque foi o Juventude, com 60 gols. Depois Jordão com 32 e União do Capistrano com 28. Já na parte da defesa, a melhor defesa foi o Juventude do Capistrano. Levou em média de 0,33 gols por jogo. Logo após União do Capistrano, depois o Maravilha do Choró. Bacana. E os campeões e Copa Time Rei Natal titular. Quem é o nosso pódio aí, Carlos Júnior? Em primeiro lugar, nós temos aqui Cruz de Barreira. Aí em segundo temos Jordão de Baturité. Em terceiro, Atlético Anansé de Calcaia. Aí seguindo aí, a nossa classificação tem Juventude de Capistrano, Chapada de Aracoiaba, Putiu de Capistrano, Alta Estrela de Baturité e Maravilha de Choró. Pois é, tivemos o campeão Cruz de Barreira, sempre participando dos nossos eventos, ele estava se colocando bem, e nessa Copa ele
se classificou bem na primeira fase e na segunda foi melhor. Ficou em primeiro, merecidamente foi considerado o campeão. E a gente teve aqui os artilheiros no aspirante, o Cláudio com 15 gols do Juventude de Capistrano, o Arimateia com 13 do Guarani também de Capistrano, o Edvando com 10 de Jordão de Baturité. E no titular, o Davi da Cruz de Barreira com 18 gols, o Dudu com 10 do Alto Estrela de Baturité e o Ednei com 9 do Jordão de Baturité. Pois é, o Cruz, além de campeão, fez o artilheiro, né, no principal. O Juventude, campeão do aspirante, teve o artilheiro, né, que foi o Cláudio. Lembrando que os titulares, Paulinho, melhor ataque foi o Jordão de Baturité. Na classificação geral ficou em segundo, mas teve o melhor ataque, 34 gols. E o Cruz, que foi o campeão, foi o segundo, com 27 gols. Depois teve o Atlético Anacé, da Calcaia, em terceiro. A melhor defesa, talvez foi aí que o Cruz se deu bem, porque ele tinha o artilheiro, teve o segundo melhor ataque e teve a melhor defesa. A melhor defesa foi Cruz de Barreira, Juventude do Capistrano e o Jordão de Baturité. Eu queria destacar aqui também que se a gente puxar os artilheiros de 2019, da Liga Time Rei mesmo, do torneio do campeonato virtual, a gente vê o Ednei do Jordão de Baturité figurando com 14 gols ali na classificação dos artilheiros aspirante. E se a gente olhar agora a Copa Time Rei Natal, ele aparece já com 9 gols no titular, o mesmo Ednei do Jordão de Baturité. Isso certamente o Raimundo e o Neudo do Jordão conheceram aí a capacidade dele e deram uma chance para que ele jogasse pelo titular, né? E correspondeu, artilheiro do Jordão no time Rei Natal. Exato. Então, pessoal, mais um quadro aqui, apresentando agora Conversa com Luiz Carlos. Vamos ouvir aí quem são os nossos convidados dessa semana. Nessa semana eu tive o prazer de conversar com o Cristiano, que é um diretor do time do Coquinho de Aratuba, e o Luiz Otávio, do Nacional também de Aratuba. Uma conversa boa, onde eles falaram de como é fazer o esporte numa cidade serrana. Conversa com Luiz Carlos. Em Conversa com Luiz Carlos, hoje tem uma participação de 2 diretores, Cristiano e o Luiz Otávio. Cristiano é diretor do Coquinho Futebol Clube, fundado em 8 de janeiro de 2017, é da localidade Coquinho, que fica a 3 km da sede de Aratuba. Tem como presidente o senhor Antônio Carlos. O Luiz Otávio é diretor do Nacional Esporte Clube, fundado em 5 de abril de 2015, é da localidade Sítio Barreiros, que fica a 6 km da sede. Tem como presidente o senhor Haroldo Araújo. Cristiano, como você vê o futebol amador em Aratuba? Tudo bem, seu Luiz. Eu acho muito abaixo da média o futebol aqui, amador de Aratuba, pois no ano de 2020, apenas 9 equipes estavam atuando aos domingos jogando seus amistosos. Isso é uma desvalorização muito grande para o nosso município. Luiz Otávio, qual a tua opinião? Vejo o futebol de Aratuba está num declínio, pois apesar da base, a seleção ter participado de alguns campeonatos, até ter sido campeão fora do Ceará. Mas assim, aqui no município está faltando campo, está em reforma, só tivemos um ou 2 campeonatos, um lá na Pindoba, um lá na Aratuba. Isso faz tempo, nos últimos anos não teve nada. Aí eu vejo que está em um declínio, que poderia ter mais, está parado, né? Cristiano, faz falta um campeonato municipal? Campeonato faz falta em todos o município, principalmente aqui em Aratuba, onde há boas equipes querendo mostrar seus jogadores, querendo mostrar sua qualidade, e não tem um campeonato. O último campeonato que teve aqui em Aratuba foi em 2017, onde o Coquinho participou, foi vice-campeão da 2ª divisão. Isso trouxe um conhecimento muito grande para a nossa equipe, porque foi o primeiro ano que a gente estreou. De lá para cá não teve mais campeonato. Conseguimos acesso para a 1ª divisão, mas não teve mais campeonato. Eu acho que o campeonato faz falta em todas as regiões. Luiz Otávio, qual é a tua opinião? Muita falta um campeonato aqui municipal,
pois o último faz 2017, eu acho. E aqui é a coisa que alegra a cidade, né? Que o time passa a semana todinha, os times passam o ano todinho jogando amistoso, esperando a grande hora que é jogar o campeonato, né? E que alegra muita gente chama muita gente pro estádio. Cristiano, é difícil marcar bons jogos devido à geografia da região, onde a serra é bem acidentada? Para receber, sim, é muito difícil marcar bons jogos. Agora, para sair, não. O Coquinho não media esforços para jogar fora. Marquei jogos em várias localidades. Baturité, Antônio Diogo. Não media esforço, o Coquinho. Quando eu conhecia o time, sabia que valia a pena, a gente não mediu esforço para ir. Mas algumas equipes não faz esse mesmo esforço para vir pagar seus jogos, aí por isso se torna um pouco difícil para receber bons jogos em casa. Luiz Otávio, o que é que você diz? Luiz, muito difícil marcar um bom amistoso pra cá, viu? Nem à toa que a gente joga mais fora. E se o time quer vir, quer pedir muito caro, muito alto, né? A cota, aí não tem condição. Pergunta ao Cristiano. Qual a motivação em participar do campeonato virtual do time Rei? A minha equipe é uma motivação muito importante, onde meus jogadores são valorizados, todos são valorizados, com todo respeito. Não só minha equipe, mas sim todas as equipes que participam do campeonato Time Rei, onde os melhores são bem vistos, mas também os piores não são esquecidos. E Luiz Otávio, a motivação do Nacional em participar? Nacional que já foi um dos finalistas da Copa Time Rei Maciço de 2019. Motivação em participar da Copa Rei Virtual é tanto a divulgação da minha equipe como a divulgação dos meus atletas. Em 2019, onde a gente foi campeão aqui na Oeste, né, da região Oeste, lá em Marmoré, onde fomos disputar uma grande final contra a Lagoa Comprida, lá em Aracuiá, fizemos um grande jogo, mas fomos a perder por 2-0, mas foi muito gratificante, né? E eu agradeço sempre o senhor estar divulgando aí e fazendo essas competições. Cristiano, como você está vendo o desempenho do time Coquinho no Campeonato Virtual 2020? Eu vejo a minha equipe regular no campeonato, pois a minha dificuldade é muito grande para manter a minha equipe, principalmente para nós que jogamos mais fora. Difícil conseguir um resultado muito importante. Eu acho que minha equipe foi até bem, até onde a gente conseguiu ir. Por isso eu acho que está regular. Mas a gente trabalha para se manter firme, forte. Se Deus quiser, quando a gente voltar, subir mais um pouco, passar de regular para ótimo. Luiz Otávio, como é que você vê a participação do Nacional? Nacional, esse 2019, no fim do ano a gente teve uma sequência de vitórias, ganhamos o clássico aqui contra o time local. Começamos um ano dando mau resultado, mas quando a gente estava se acertando com a entrada de alguns jogadores novos, a gente teve uma vitória contra o time da Estrela Real em Aratuba, mas teve a parada, né? E eu espero que Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai voltar com tudo aí. No final de cada conversa nossa, a gente pede aos participantes para que enviem uma mensagem ao pessoal do Maciço. Tenho a dizer é que nunca desista dos seus sonhos, pois quem tem seu sonho, luta por ele, um dia será realizado, os seus objetivos alcançados, suas equipes bem formadas. Isso é que eu tenho para dizer a todos os deportistas da nossa região e do Maciço. Uma mensagem para todo dono de time, desportivo do Maciço todo, né? Que nunca desiste, quando estiver ruim, os dias melhores virão. Pois eu agradeço aí, seu Luiz, pela presença aqui. Valeu, até a próxima. Agradeço a vocês e obrigado pela atenção. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Excelente papo aí com nossa conversa da semana. E para a gente encerrar 2019, o Time Rei, como sempre faz, tenta privilegiar aquelas pessoas que fazem o Time Rei com a gente,
quem acreditou no projeto, quem participa. E a gente criou os melhores do time Rei 2019, o Oscar do time Rei. E a gente teve quais categorias, Luiz Carlos, pra gente? Ó, nós escolhemos, alguns foi por votação, então o mais votado, o craque time Rei, foi o Ronildo Lima, do Juventude do Capistrano. Também recebeu o título de melhor árbitro do time Rei, Lucas Soares. Ele apita no campo da Chapada. Então, através de votação, nós perguntamos aos times onde era o melhor local, onde eles achavam que a arbitragem era bem feita. E aí foi a Chapada que foi a votada. E quem apita a maioria dos jogos lá na Chapada de Araquara é o Lucas Soares. Outra categoria que nós fizemos e foi perguntada aos times, qual era o melhor local que se tinha para se jogar. E aí, na maioria dos votos, deu como sendo o Jordão de Baturité. E intitulamos como o Jordão, o time fair play do time Rei. Uma outra categoria, e aí foi de um reconhecimento nosso, foi o desportista do maciço. Aquele que a gente percebe teve destaque em 2019 no maciço devido aos eventos, bons eventos que ele organiza, e que foi o Egberto Viana, da Aracoiaba. E aí um outro título para reconhecer o valor que ele dá ao time Rei foi escolher o Jefferson André, que ele é de Capistrano, ele foi escolhido amigo do time Rei. O Jefferson está sempre junto com a gente, sempre podendo ajudar da forma que ele consegue. E quando ele não consegue ajudar, ele consegue trazer quem ajuda pra gente, não é isso? Positivo. Então, onde é o Jefferson e o Egberto, eles estão sempre nos ajudando. E em 2019, reconhecemos o valor desses 4 pessoas e do time do Jordão. Mas nós tivemos em Redenção, Paulinho, tá lembrado? Nós fomos a um evento que o secretário de Esporte de Redenção promoveu, o Roberto, e do qual ele fez homenagem a vários desportistas. Entre os homenageados, nós tivemos o prazer de estar relacionado, né? Nós recebemos uma premiação como destaque do projeto do esporte, no âmbito do maciço, né? Aí assim, foi uma honra e a gente volta aqui a agradecer a ele, se ele estiver escutando a gente. Foi uma honra para o time Rei receber essa premiação. Agora eu queria fechar, como esse é o terceiro programa da nossa retrospectiva. A gente falou de 2017, 2018, 2019, a gente tivemos vários campeões. Eu tô aqui com a lista pra gente fazer um apanhado final de quem foi os nossos 12 campeões das competições do time Rei nesses 3 anos de existência. Para você ver o quanto o time Rei premia e valoriza os times do maciço. Inclusive da gravação, se alguém tiver prestado atenção, teve uma fala bem legal de um dos participantes. Porque eu sempre digo no nosso grupo de WhatsApp que é o seguinte, só é lembrado quem é visto. E aí essa pessoa ele fez esse comentário seguinte, mas aqueles que não estão bem colocados na classificação, ele nunca é esquecido. A gente está sempre tocando no nome de todos os times. E aí, num prazo mínimo de 3 anos, nós tivemos 12 campeões. Aí, sem falar nos times que são vice e terceiro colocados, né? Eu tô vendo aqui para fazer justiça. O Guarani, a gente citou que o Juventude era o único time com título de aspirante titular. Eu tô vendo aqui que o Guarani de Capistrano, ele ganhou o Campeonato Virtual Maciço Aspirante em 2017 e ganhou a Copa Time Rei Natal titular em 2018. Então, é um time que também tem título aspirante e titular. E é como São sempre... 2 times de Capistrano, né? E é sempre o Guarani e o Juventude disputando título a título, gol a gol, ponto a ponto. Pois diga aí, quem Vamos são listar aqui nossos campeões. Lista aí os campeões. A gente começa em 2017 com o Jordão de Baturité sendo campeão do Campeonato Virtual de Baturité, titular. O Jordão também levantou a taça no mesmo ano do Campeonato Virtual Maciço, titular.
O Guarani de Capistrano foi campeão do Campeonato Virtual Maciço Aspirante. E a Raposa de Baturité foi campeão da Copa Time Rei titular. Copa Time Rei Baturité titular. Em 2018, a Lagoa do Velho de Ocara ganhou o Campeonato Virtual Maciço titular. O Boca Juniors de Capistrano ganhou o Campeonato Virtual Maciço Aspirante. A Manga de Baturité ganhou a Copa Time Rei Maciço titular. O Clube Guarani do Capistrano ganhou a Copa Time Rei Natal titular em 2018. Em 2019, a gente teve o Juventude como campeão do Campeonato Virtual Maciço titular. O Barcelona foi Barcelona de Capistrano ganhou o Campeonato Virtual Maciço Aspirante. A Lagoa Comprida de Ocara ganhou a Copa Time Rei Maciço titular. E a Cruz de Barreira ganhou a Copa Time Rei Natal titular. Então esses são nossos 12 títulos já entregues pelo Time Rei para nossa galeria de campeões. Quantos times foram citados nesse programa, né? Então é uma forma da gente mostrar quanto o Time Rei ele já participa dos eventos do Maciço de Baturité. É isso aí, a gente espera deixar a nossa marca na história do futebol do Maciço. O programa hoje foi muito bom, muita diversidade. Então, Paulinho, nós estamos encerrando. Agora, pediria aí para você dar o seu alô final. Foi muito bom o conteúdo do nosso programa de hoje. E a gente está sempre em busca de trazer mais conteúdo. A gente agradece a quem está escutando a gente, a quem dá força, quem dá o feedback, traz retorno para a gente nas redes sociais. E vamos para frente. Os próximos programas vão ser melhores. Todos se cuidem, nossos ouvintes, saúde. E espero que a gente se encontre novamente nos próximos programas. Ok. Alô, Júnior. Dê o seu alô final. Bom, acho que o mais importante aí foi apanhar desses 3 programas, muito conteúdo. E como o senhor mesmo pontuou, como a gente conseguiu falar de vários times, né? Como você vê como o campeonato, o projeto Time Rei afeta vários times, afeta a vida dos jogadores. E isso é muito legal. É muito bom quando ultrapassa as 4 linhas do campo, né? É isso. Queria desejar a todos também muita saúde, muita paz, e a gente se encontra na próxima semana. Vocês se cuidem. Chegamos ao final, estaremos de volta na próxima semana com o episódio 4. Tchau, pessoal. Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do Maciço.